essa saúde rosa que nós chamamos a nossa live. Quando nós falamos do cuidado da saúde da mulher que busca tentar engravidar, eu posso e devo pensar na saúde de uma forma integral. Pensar que buscar uma gravidez exige muito mais do que o simples fato de carregar um bebê no seu ventre, mas para que você esteja bem e saudável para recebê-lo. Isso nós estamos discutindo saúde, saúde de uma forma geral. E isso faz parte da linha de estudo, hoje em dia, do meu irmão, Daniel Butros, que é mastologista, que mostra o quanto a saúde é importante até mesmo na prevenção e diminuição dos riscos de desenvolver doenças mamárias. E é muito legal, porque a gente enxerga isso na prática da saúde reprodutiva, o quanto mudanças de estilo de vida podem trazer melhora da qualidade do óvulo, melhora da qualidade do sêmen, melhora do potencial de alcançar uma gravidez. E a gente acha que vai mudar estilo de vida, pode diminuir risco de infarto, diabetes, hipertensão, essas coisas, mas nós sabemos que isso pode trazer benefícios até mesmo com doenças como câncer de mama. E por estar no Outubro Rosa, juntamos o útil ao agradável para fazer, vamos chamar de live honrosa, pelo exemplo que o meu irmão é para mim, não só como exemplo na família, mas como exemplo profissional, para que nós possamos aprender com ele muita coisa que ele vem estudando, faz parte da sua vida acadêmica hoje em dia, para que ele possa trazer não só para mim, mas para todas vocês, e nós possamos buscar essa saúde rosa que nós chamamos a nossa live. Deixa eu chamá-lo. Vamos lá, hein? Daniel. Doutor Daniel, Boa noite. tudo bem? Tudo bem e você? Tudo jóia. E aí, que honra, hein? Prazer é todo meu, cara. Acredite nisso. Eu não sei como é que faz agora, tem que chamar de doutor Daniel, de Catatal, para quem não sabe. Meu irmão, além de tudo, foi meu veterano na faculdade. Você imagina quando você é irmão mais novo, que eu sou, você já tem aquele negócio do irmão mais velho. Aí você vai passar na faculdade, você ainda tem que tomar trote do próprio irmão, e aí então você passa aquela fase que você tá lá naquela angústia de calor, mas depois, quando a gente vai evoluindo na vida acadêmica e na vida pessoal, você vai aprendendo com os exemplos e tendo grandes mestres a serem seguidos, e meu irmão é um deles, né? Na verdade, talvez seja o mestre, né, a ser seguido. Curricularmente, talvez seja pouco dizer, parece que é uma live de nepotismo, mas só para vocês entenderem o gabarito de quem está aqui, meu irmão é mestre, doutor, futuro pós-doutor, orientador de uma linha de pesquisa, orientador de pesquisas, de uma linha de pesquisa muito interessante, da saúde de mastologia, que eu vou deixar você falar depois, e faz parte do grupo seleto de mastologistas que organizam a prova de título de mastologia no Brasil. Então, um grupo, quantas pessoas integram esse grupo, Daniel? 8 pessoas. 8 pessoas no Brasil responsáveis pela seleção e critérios para graduar mastologistas no Brasil. Então, estamos falando com uma pessoa de altíssimo gabarito. Como é que mais eu te apresento? Professor da faculdade, Rio Claro, como é que é? Quando eu fiz o penúltimo evento no Claretiano, eu falei que você foi dar uma aula lá, eu falei assim que de todo o meu currículo, talvez o meu maior ganho seja ser o seu irmão. Então, eu agradeço demais o seu convite e acredite que esse mês eu vou fazer uma live só, que vai ser essa aqui. Porque, ano passado eu fiz bastante, tudo, mas esse ano eu guardei para ser a live mais importante. Então, é um prazer falar com você, principalmente para o seu público, que é um público um pouco mais jovem, né? E que não é o público que sempre eu acabo lidando. E existem informações ligadas à qualidade de vida, e quando eu falo qualidade de vida, é viver a vida bem. Eu tenho certeza absoluta que repercutem
não só naquilo que eu trabalho, que é câncer de mama, mas também no que você trabalha. Agora, já entrando no tema, exatamente por entender que nós estamos falando muitas vezes com um público mais jovem, é, então nós pensamos muito ainda em prevenção, certo? Então é um público que ainda pensa em prevenção. E muito, se a gente for olhar no Google, se a gente fala em prevenção de câncer de mama, eu estou falando em exame de mamografia e ultrassom. O que para quem é assistencialista, sabe que isso não é prevenção, isso é diagnóstico precoce. Né? Então, assim, como que você entende que hoje deve se pensar em prevenção de doenças mamárias? Uma coisa importante da gente entender, né, é que existem diferentes níveis de prevenção. Então, existe 4 níveis de prevenção. Isso as pessoas precisam entender. Existe a prevenção primária, que é aquilo que eu faço para evitar que uma doença ocorra. Então, por exemplo, vamos falar já que a gente está falando de Outubro Rosa, vamos falar de uma causa oncológica. A vacina para HPV é uma prevenção primária. Daqui 30 anos não vai mais existir câncer de colo de útero no mundo, porque a vacina da HPV, ela previne o câncer de colo de útero. Ok. A prevenção secundária é quando eu tenho uma doença já instalada, mas eu não sei que eu tenho. Ela ainda não é clínica. Por exemplo, o câncer de mama. Então, talvez eu tenha um nódulo na mama e eu vou fazer algum exame para diagnosticar se esse nódulo está lá e eu posso tratá-lo menor. Então, aí, uma mamografia. Então, prevenção primária, eu evito que a doença ocorra. Prevenção secundária, eu faço diagnóstico precoce. Prevenção terciária, eu tive a doença e evito que a doença volte. E daí existe a prevenção quaternária, que foge dessa lógica, que significa excessos em saúde que me prejudicam. Então, acho que não cabe a gente falar de prevenção quaternária. De fato, Davi, a prevenção secundária para câncer de mama, que é a mamografia que você disse, é o que mais tem impacto em relação à sobrevida em câncer de mama. Ainda. Então, vamos falar um pouquinho de mamografia, que não tem como a gente falar em Outubro Rosa sem falar em mamografia. A partir dos 40 anos, mamografia anual, ponto. Tá? A partir dos 40 anos, mamografia uma vez por ano. Se, eventualmente, a paciente é do SUS, o SUS cobre mamografia bienal a partir dos 50. Então, quando ela faz 50 anos, ela começa a fazer. Qual que é a diferença entre os dois protocolos? Então, o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia, anual a partir dos 40, e do SUS a cada 2 anos a partir de 50. A grande diferença é que 30% dos casos de câncer de mama no Brasil se encontram nessa faixa entre 40 e 50 anos. A população brasileira tem essa estatística comprovada de ter 30% da sua população com câncer de mama entre 40 e 50, o que justifica a realização do exame. Embora o SUS não ofereça a mamografia anual a partir dos 40 como protocolo, ela oferece como um direito constitucional. Então, mulheres que têm 40 anos, elas podem fazer a mamografia pelo SUS, desde que ela tenha um pedido médico pela enfermeira. Eu tenho avanços muito grandes em relação à saúde pública aqui em Rio Claro, para que a gente, de fato, consiga fazer mamografia anual a partir dos 40, e isso já é realidade aqui. Isso é constitucional. A grande questão, Davi, é que isso... eu trabalho muito com mamografia, muito com diagnóstico precoce, mas de um tempo para cá eu entendi que isso é pouco, que a gente precisa dar um passo atrás e mexer com prevenção primária, que é mudança de estilo de vida. Mas espera aí, antes de entrar na prevenção primária, então, só para enfatizar a prevenção secundária, a mamografia em pacientes jovens, de 40 e 50 anos, ela deve ser feita de forma isolada, ou ultrassom de mama acompanha, um exame exclui a necessidade do outro. Como deve ser feita a rotina de investigação, de prevenção nessa faixa etária? Essa sua pergunta é excelente, é a dúvida da gente. Esqueça o ultrassom para prevenção. O ultrassom é assim, Davi, eu sinto alguma coisa na mama, meu médico me pediu um ultrassom. A minha mamografia veio alterada, o meu médico pediu ultrassom. Para fazer o ultrassom, o médico precisa pedir.
para fazer a mamografia, você tem direito a partir dos 40 anos. Então, quando a gente fala em prevenção, nós estamos falando em algo que é direito da população, independente do médico pedir, que é a mamografia anual a partir dos 40 anos. O ultrassom é um excelente exame, eu gosto muito desse método, eu faço muito, mas ele é para outras indicações. O ultrassom é para quem sente alguma coisa ou para quem tem que complementar a mamografia. Então, são casos isolados. Se você tem... Vamos lá. Você fez seu autoexame normal, não sentiu nada. Fez um ultrassom normal, não viu nada. Não exclui fazer uma mamografia. Perfeito. E a partir dos 40. Antes, não tem protocolo para isso. Antes não Perfeito. tem. E nesse cenário, então, do que nós estamos falando de prevenção secundária, é isso, né? Então, depois a gente fala de possível prevenção terciária de quem tem sente algum nódulo e quem tem alguma preocupação com algo específico. Agora, falando em prevenção primária, é possível falar em prevenção primária de câncer de mama? É possível falar em prevenção primária. Deixa eu só acrescentar algo, Davi, importante, porque depois talvez a gente não volte no assunto, porque a prevenção primária é algo que é fascinante. Se você sente alguma coisa na mama, você saiu do protocolo de prevenção. Você vai para o protocolo de investigação. São coisas diferentes. A prevenção é para quem não sente nada. Se você sente alguma coisa, independente da sua idade, você vai investigar. Investigar não quer dizer que você vai achar. Vou te dar um exemplo. Chega outubro, todo mundo acha que o câncer de mama é uma doença altamente prevalente. Rio Claro tem 200 mil habitantes. Tá certo? Rio Claro tem 200 mil habitantes. Nós esperamos por ano, na cidade de Rio Claro, 160 casos de câncer de mama. É um caso para cada 160 casos para 200 mil habitantes. Ou seja, Davi, é muito pouco. É muito pouco. O câncer de mama não é tão prevalente quanto parece, entendeu? A gente espera 80 casos para cada 100 mil habitantes. Então, o fato de você sentir alguma coisa na mama faz com que a chance de ser câncer de mama é muito pequena. Porque a maioria dos achados palpáveis na mama, dor na mama, saída de secreção pelo bico, inchaço da mama, não quer dizer que seja câncer de mama. Só que não quer dizer que a gente não tenha que investigar. Quem deve investigar, principalmente? Mulheres acima de 40 anos, acima de 30 anos, que sentem algo palpável na mama que não tinha antes e que não sumiu. Aí a gente investiga. Mas não tem que virar uma neura, entendeu? Se você não sente nada, mamografia no dos 40, se você sente, procure um médico para elucidar. A chance de ser câncer de mama é muito pequena. Então, eu vou aproveitar e vou continuar nesse embalo. Existe alguma situação em que eu precise antecipar essa investigação abaixo dos 40 anos, mesmo com o histórico? Porque uma das questões mais comuns é: a minha avó teve câncer de mama, a minha mãe teve câncer de mama, e aí eu atendo um monte de paciente entre 30 e 40 anos que chega aqui só com ultrassom de mama para falar que fez, né? Isso na minha rotina aqui é muito frequente. Sem mamografia, com ultrassom de mama, que eu já entendi que não serve para rastreamento, e passa, não sei se é uma falsa tranquilidade, uma verdadeira tranquilidade, de que está tudo bem. Então, diante de um histórico familiar positivo, eu tenho indicação de antecipar ou ter algum cuidado adicional nessas circunstâncias? Histórico familiar é algo muito específico dentro da mastologia. Quem é que tem histórico familiar? Quem teve mãe ou irmã com câncer de mama catastrófico. Aquelas histórias de câncer de mama que marcaram aquela família. Ter uma avó com câncer de mama, ou a minha mãe teve câncer de mama aos 65 anos, toma tamoxifeno, fez um quadrante. A gente tem que lembrar, Davi, que 85% dos casos de câncer de mama são casos genéticos. A maioria absoluta, quase 9 em 10 casos de câncer de mama, são casos ao aparecimento por conta, provavelmente, do estilo de vida que você leva. Uma maioria, 10%, são genéticos. Certo? Então,
Quem é que a gente deve se preocupar? Quem teve mãe ou irmã com câncer de mama jovem, abaixo dos 45 anos. E daí o que você vai fazer para essa paciente? Vai encaminhar para o mastologista e a gente vai avaliar o risco dessa paciente. Uma paciente abaixo de 40 anos não tem indicação de fazer exame nenhum. Se ela não sente nada, ela não faz exame nenhum. Por quê? Porque isso gera uma série de intervenções necessárias. Se você pega uma paciente sua, que esteja fazendo, por exemplo, preparo com as medicações que você usa. Vamos supor que aquela mama, porque tem parte hormonal. Você vai fazer um ultrassom, você vai ver cisto. Dependendo de quem fez, achou que aquele cisto é estranho. Pronto, acabou. Já vai motivar uma punção. Então, não existe indicação médica abaixo dos 40 anos para tratamento. Você não deve pedir nada para suas pacientes, a não ser que elas tenham alguma queixa ou, se elas tiverem algum familiar que te preocupe com isso, você encaminha para um mastologista. Só. Perfeito. Prevenção primária. É possível realizar alguma ação que diminua o meu risco de desenvolver a doença? Aí já não estou falando mais em diagnóstico precoce, então, para quem entrou na live agora. Então, prevenção primária, eu estou pensando em realizar alguma ação para tentar diminuir o risco de desenvolver a doença. Perfeito. É possível? É possível. Não, para câncer de mama não tem o mesmo impacto que a mamografia. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm... Doutor, mas eu faço tudo certo. Por que eu tive câncer de mama? Porque nós não somos donos da verdade. Mas o que hoje já é muito claro, eu vou te dar a informação mais científica possível. A obesidade na pós-menopausa, ou seja, o que é a pós-menopausa? A obesidade em mulheres que não menstruam mais, que no Brasil se encontra entre 48 e 52 anos mais ou menos, é fator de risco impactante para câncer de mama. Então, ser obesa após os 50 anos é fator de risco. O que a gente precisa lembrar é que dificilmente você é extremamente saudável até os 45 e aos 48 você se torna obesa. Se você está obesa na pós-menopausa, talvez você estivesse obesa antes. Então, a obesidade, o combate à obesidade é algo fundamental e tem impacto em relação ao aumento de risco para câncer de mama. Só que, e por que isso? Vamos entender, e é fácil de entender. Porque a obesidade, ela é uma doença inflamatória. Ela inflama tudo. A gordura abdominal é uma gordura que produz uma série de substâncias que levam o indivíduo a ficar inflamado. E ele inflama tudo. E ele pode inflamar e levar a câncer de mama, ou ele pode inflamar e levar a doença cardiovascular, ou ele pode inflamar e levar uma doença autoimune, ou ele pode inflamar e talvez levar um quadro de uma síndrome de ovário policístico, ou ele pode inflamar e levar um quadro de infertilidade. Então, a base, o iceberg chama-se obesidade, inflamação. Inflamação. E depois a gente só não sabe para onde que ela vai caminhar. Hoje, o que a gente mais precisa é combater inflamação. E é isso que a gente vai discutir agora, como faz isso, entendeu? Legal. Nesse conceito, né, da prevenção, pensando na obesidade, entendendo que a obesidade na pós-menopausa, você acha, estou falando ainda da obesidade, tá? Pela experiência que você vê e dos artigos que você lê, a consequência da obesidade vem do período pré-menopausa ou aquela paciente que engordou depois. Entende assim? Eu estou conversando com o público na pré-menopausa. Então, hoje eu tenho sobrepeso, tenho obesidade. Tenho critérios clínicos para diagnóstico de sobrepeso e obesidade. Você acredita que perder peso hoje pode prevenir lá no futuro? Ou o risco é para quem é magrinho e vai ganhar peso depois? Porque são dois públicos diferentes. Eu fui a vida inteira gordinha, acima do peso, ou, puxa, eu ainda tenho tempo de me cuidar e diminuir meu risco lá na frente? Você sempre tem tempo de reverter questões inflamatórias. Sempre tem tempo. A grande questão é que a ciência, se eu tivesse que falar para pesquisadores, e não estamos falando para pesquisadores, a ciência ainda não demonstrou que a obesidade é fator de impacto para câncer de mama na pré-menopausa. Mas eu faço parte talvez do maior grupo que estuda obesidade e câncer de mama no Brasil, lá com a professora Eliana na Rasa em Botucatu.
E eu tenho um conceito e um termo que eu criei chamado cofre metabólico. O que é o cofre? Nós somos um cofre metabólico. E você vai colocando o que você quiser dentro dele. Pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim. É óbvio que se você tiver um estilo de vida que leve à obesidade desde a infância, é óbvio que a sua qualidade de inflamação é muito pior, porque você foi convivendo com isso a vida inteira. É muito diferente, por exemplo, de uma situação, por exemplo, de pacientes que nunca foram obesos, entraram na pandemia e se tornaram obesos ali naquele período que não podia sair, aquela loucura toda. Agora, se manter obeso é um problema. Funciona mais ou menos igual o tabagismo. Você fuma. Quando você para de fumar, depois de alguns anos, você consegue reverter os efeitos deletérios do cigarro. A obesidade é a mesma coisa. Então, nós temos que conduzir um estilo de vida saudável desde o princípio da vida, para evitar chegar lá na pós-menopausa e nós, homens, chegar a qualquer idade obesos. Perfeito. Perfeito. Dentro do conceito de inflamação, existem outras formas de ter o corpo inflamado que não obeso. A gente avalia isso dentro do mundo da reprodução também. Por exemplo, eu sou magrinho, mas eu tenho hábitos alimentares péssimos. Então, eu não tenho obesidade, mas tenho hábitos alimentares péssimos. Eu sei que você estuda distúrbios do sono, entre outros eventos que causam inflamação no corpo, não necessariamente ligados à obesidade. Isso também tem relação ao câncer de mama, ao risco do desenvolvimento de câncer de mama, ou a obesidade é o único evento que tem uma relação direta com inflamação e câncer de mama? A dieta não saudável leva aumento para câncer de mama, aumento de risco para câncer de mama, tá certo? Mesmo em pacientes com IMC normal. Para pacientes IMC normal. Tudo aquilo que te leva à inflamação, Davi, aumenta risco para câncer de mama. Só que hoje, eu não me limito só a falar que essas pacientes têm, que nós temos aumento de risco para uma doença. Você tem aumento de risco para a sua vida, para tudo. Hoje eu não discuto mais câncer de mama. Se você se alimenta, por exemplo, com uma alimentação baseada em gordura trans, em gordura saturada, obviamente, você vai ter um quadro inflamatório. Vamos supor que você tem uma dieta péssima, mas treina todo dia. Você consegue se manter magro. Você tem uma porção de citocinas inflamatórias circulando, porque a dieta da indústria é uma dieta baseada em gordura trans. Você pode ter aumento, por exemplo, de formação de placa de aterosclerose. Quantos magros já não infartaram? Sim. A preocupação é baseada em 5 pilares. A medicina do estilo de vida ela se baseia em 6 pilares. Dieta, atividade física, estresse e fadiga, sono, redução de substâncias tóxicas entre álcool e tabagismo e relacionamentos saudáveis. Então, esses 6 pilares são pilares que têm correlação científica direto com melhoria da qualidade de vida, longevidade, tá certo? E combate e prevenção a doenças não contagiosas. Então, infarto, câncer, doenças ligadas ao sistema imune, por exemplo. Show. Eu quero, até sabendo do horário, tem 2 temas que eu queria entrar também com você, que são muito importantes para o meu público, tá? Um deles, no mundo da reprodução, nós usamos muitos hormônios, vou usar de uma forma geral, muitos hormônios, né? Então, usamos estrogênio com muita frequência, entre outros hormônios. E eu fui questionado ontem, inclusive, anteontem, por uma paciente perguntando se o uso desses hormônios poderia aumentar o risco do desenvolvimento de câncer no futuro. Ela perguntou de câncer de uma forma geral, mas nós sabemos que existe um pensamento quase que intuitivo quando fala câncer de mama, do uso desses hormônios no futuro, porque lá no passado a ciência chegou a afirmar que havia esse risco, né? Hoje, a ciência mudou e as opiniões acadêmicas também. Eu queria ouvir de você. Eu sei que talvez você tenha
mais informações do uso da terapia hormonal pós-menopausa para o desenvolvimento da doença, mas qual é a sua visão do uso exógeno, do uso de medicamentos com hormônios para aumentar ou não o risco do desenvolvimento de câncer de mama? A pergunta é boa. Nas suas pacientes, só para falar que depois a gente repete aqui os 6 pilares, tem uma paciente sua que perguntou aqui para a gente repetir os pilares, e a gente repete os pilares do estilo de vida, né? Que foi... hormônio não leva câncer de mama na pré-menopausa. Pílula anticoncepcional, que é o hormônio exógeno mais comum que a gente conhece, tá certo? Mulheres que tomam anticoncepcional oral ou injetável, qualquer que seja, ou DIU de Mirena, por exemplo, não aumenta risco para câncer de mama. Para você ter uma ideia, mulheres que têm mutação genética, tipo BRCA1, BRCA2, que é a mutação que a Angelina Jolie tem, que leva a aumento de 90% de risco para câncer de mama. Então, mulheres que têm aquele histórico familiar terrível para câncer de mama que eu falei no começo da live, e comprovaram por uma análise genética que tem uma mutação genética, elas tomam pílula para evitar câncer de ovário. Então, o uso de anticoncepcional oral não aumenta risco para câncer de mama, tá certo? Ele é benéfico e deve ser utilizado com indicação médica. Agora, outras fontes de hormônio preocupam por outros desfechos, como, por exemplo, a testosterona, que as mulheres estão usando de maneira exagerada, da beleza, né? E aí a gente começa a entrar numa linha que não há comprovação. Eu não acredito que leve aumento de risco para câncer de mama. O que também, Davi, isso pouco me importa. Eu vou te falar por quê. Porque a doença que... quando a gente fala em saúde, a gente está falando em evitar doenças, tá certo? A gente está falando de não ter doenças. A doença que mais preocupa no mundo chama-se doença cardiovascular. Porque a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. Entende-se por isso como infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, ou popularmente chamado derrame. Eu tenho muitas mulheres que chegam no meu consultório que falam, por exemplo, doutor, eu estou sentindo um nódulo na mama. Eu vou lá, examino, faço ultrassom, não é nada. Ai, graças a Deus. Obesa, sedentária, fumando. É uma bomba relógio. E eu converso com essas pacientes abertamente, falo assim, qual é o seu medo? O meu medo é de morrer, de ficar doente. Então, ela está indo para o caminho errado, porque não é esse. Você comprovar que não tem um câncer de mama não quer dizer que, primeiro, ter um câncer de mama não é um atestado de óbito para ninguém. Hoje, cada vez mais mulheres vivem com câncer de mama como doença crônica. Hoje, o que eu mais estudo é isso. São mulheres que tiveram câncer de mama e convivem com a doença há anos e anos e anos e vão falecer um dia tardiamente por outra causa. Então, assim, usar hormônio com indicação médica é benéfico, inclusive a terapia de reposição hormonal na pós-menopausa. Quando utilizada durante muito tempo, aumenta risco para câncer de mama, isso é fato. Só que teve o seu benefício instalado para quem indica e para quem recebe. Então, isso é uma indicação médica, não vejo problema nenhum. Boa, é o que nós temos também nas pesquisas que falam nos tratamentos de reprodução assistida. Porque o uso de hormônios, ele geralmente é de curto prazo, né? Então, você vai fazer o tratamento por um curto prazo. E muitas vezes, nesses tratamentos, a gente chega a níveis hormonais muito suprafisiológicos. Então, mesmo a pílula anticoncepcional ou a pílula na reposição hormonal pós-menopausa, ainda atinge níveis hormonais próximos do fisiológico. Na reprodução assistida, nós atingimos, sim, níveis suprafisiológicos, mas hoje a gente usa o letrozol, que é o inibidor da aromatase, que faz com que a gente busque esse equilíbrio até mesmo durante a indução em quase todos os tratamentos. Então, nós consideramos ainda com muita segurança que esses tratamentos não aumentam realmente o risco do desenvolvimento de câncer no futuro. Davi, o que aumenta risco para câncer de mama é o que você faz todo dia. Não é o que você faz às vezes. Boa. O que aumenta risco para doença é o que você faz todo dia. O estilo de vida é que nem escovar os dentes. Às vezes você pode esquecer de escovar os dentes. Então, às vezes você pode deixar o estilo de vida saudável de lado. Você não tem que ter medo do hormônio que o seu médico passou, se você vai fazer. Não, você tem que ter medo daquilo que você consome e faz todo dia com a sua vida. Então, só para repetir os 6 pilares, porque a gente podia falar rapidamente de cada um, igual a Moni pediu aqui, é o seguinte. A medicina do estilo de vida não é uma medicina holística, ela é uma medicina científica. Assim como a mastologia, assim como a reprodução humana, ela é uma medicina baseada em evidência científica.
são os pilares que o médico do estilo de vida trabalha. E hoje eu trabalho com isso, que eu fiz uma pós em estilo de vida lá no Einstein, e hoje eu trabalho isso com as minhas pacientes. Nutrição, que é dieta, atividade física, estresse e fadiga, sono, relacionamentos saudáveis, redução de substâncias tóxicas. Entendam uma coisa, se você não dorme bem, é porque talvez outros pilares estão decadentes. Tomar remédio para dormir não é uma solução a longo prazo, ela é uma solução imediata. Os pilares do estilo de vida, esses 6, eles trabalham em equilíbrio. Quando você consegue equilibrá-los, provavelmente você vai ter dias melhores, porque você teve noites melhores. Aqui todo mundo sabe, quem dorme mal, acorda mal. Se você dorme mal, você acorda ávido por alimentos gordurosos e doces, sem nenhuma paciência para treinar, com baita do mau humor, com a sua fadiga. Então, e provavelmente você vai descontar onde quando você chega em casa? Na bebida alcoólica. Entenda que é uma espiral negativa. Hoje, eu, como pesquisador, eu defendo muito isso, porque as pessoas acham que isso é conversa para boi dormir. Mas essa é a medicina do primeiro mundo. Existem cidades no mundo chamadas de Blue Zones, zonas azuis, que são 7 cidades onde a população chega a ter 100 anos de maneira saudável. E essas cidades são cidades que têm os pilares da medicina do estilo de vida muito bem fundamentados. Legal, hein? Ó quem está aqui com a gente, ó. Doutora Caroline Nakano, perguntando... A Carol também é uma contemporânea nossa de residência. Super amiga, trabalha bastante com sexualidade lá em Campinas. Super referência para a gente. Te pergunta se a espiritualidade entra nesse controle de estresse. A Carol tá falando. Tá. A Carol, ela é, além de ser muito amiga, ela está quase nas vésperas de defender o mestrado dela. A Carol estuda sexualidade em pacientes com câncer de mama. Quem está aqui também é a Cris, né? Davi? Daniel? O que aconteceu? Luz? Acabou a luz da clínica aqui, cara. Caiu o mundo, Ai, tá caindo o mundo aqui. Tô aqui, ó. Eu tô aqui, não tem luz, tá não tem um breu absoluto. Eu vou precisar encerrar a live por questões de segurança, tá? Eu vou te pedir para trazer palavras finais. Só para encerrar bem a live. Eu vou trazer palavras finais. Vamos repetir outro dia essa live, que tem muita coisa para a gente falar. Boa. Não vamos deixar passar outubro sem essa live. Combinadíssimo. Então, semana que vem a gente continua? Posso marcar? A gente conversa. Tá bom, a gente conversa. Eu preciso desligar. Tá bom. Um abraço para você.